Como vai, meus irmãos? Pastor Kelsen da Igreja Batista Nova Aliança em Cristo para mais um devocional. Essa semana estou falando sobre nossa dedicação atrai a ira do diabo ou a ira do inimigo. Hoje eu quero falar sobre Pedro. Pedro não tinha ideia do ataque do diabo. Depois de andar 3 anos com Jesus Cristo, várias palavras, milagres, ele não tinha essa ideia. O texto para meditação, Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando se converter, fortaleça os seus irmãos. O diabo falou que pediu permissão a Deus para sacudir e agitar os discípulos. Isso significa o quê? Colocá-los à prova, e verei que eles não eram discípulos consistentes, mas palha. Algo importante, Pedro era propriedade de Deus. Como filhos de Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso Satanás pede autorização para agitá-lo. Agitar fala colocar em perturbação. O trigo, para se transformar em farinha, hoje ele passa por 5 moagens em peneiras diferentes. Isso significa que existem diferentes modos de Satanás querer nos desestabilizar. A grande bênção é que Jesus Cristo estava falando para Pedro: Pedro, eu orei por você. Isso significa que Jesus Cristo intercede por nós para que a nossa fé não desfaleça, para que sejamos fortalecidos. Pedro, ele chega a ser um pastor, ele é um pastor da igreja. E em 1 Pedro 5, verso 8 e 9, falando da igreja, Pedro chega a uma conclusão: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Meu querido, os sofrimentos do cristão em todo o mundo são iguais. A diferença diz respeito a como que nós vamos reagir a todas as dificuldades, tribulações. O diabo faz o papel dele e nós temos que fazer o nosso papel, ser sóbrios e vigilantes. E ainda mais, quando estamos conscientes da ação de Satanás contra a vida, nós nos fortalecemos no Senhor Jesus. É verdade que isso pode levar um tempo que exige maturidade, mas não fique parado. Busque ser maduro no Senhor e se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E aí você vai conseguir vencer as tribulações, as dificuldades. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos e te bendizemos porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que nos guarda e nos livra do maligno. Ó Deus, nós sabemos que nossa dedicação a Ti atrai a ira do diabo e ele quer nos demover de buscar a Tua presença, de ficar firmes na presença do Senhor. Mas nos dê a graça de sermos sóbrios e não somente sóbrios e equilibrados, mas vigiarmos, porque o inimigo não perde tempo, mas nós vamos resistir, nós vamos permanecer firmes na fé, que o Senhor nos fortaleça em Ti, Jesus, e na força do Seu poder. Eu te louvo porque hoje o Senhor está fortalecendo os filhos de Deus em nome de Jesus. Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus.